Olá turma, como vão? Eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo é para responder algumas perguntas que me foram endereçadas no ambiente virtual da disciplina. Não é sempre que eu vou poder fazer isso, nem toda pergunta demanda uma coisa dessa, e não necessariamente a dúvida de um colega vai ser a dúvida de todos os outros. Mas primeiro, eu sinto muita falta dessa conversa em sala de aula, o aluno pergunta uma coisa, eu posso desenvolver um pouco mais o conteúdo, mas também porque eu acredito que quanto mais exposição nós tivermos aos temas da disciplina, mais fácil é conhecer, entender, fazer uma concatenação dos elementos desse tema. Então eu tomei a liberdade de gravar esse vídeo respondendo as perguntas que eu recebi nessa semana, em que nós estamos no módulo da disciplina que dá início, à apresentação da letra de câmbio. Então nessa semana eu respondi as perguntas já do pessoal, mas eu recebi 3 questionamentos. Um da Brenda, um do Lucas e outro do João Vitor. E eu vou então, a partir de agora, tratar de responder essas perguntas para que a gente possa refletir acerca não só do que foi perguntado, mas do conteúdo jurídico da nossa disciplina. Eu estou aqui com uma camisa bastante sugestiva de Jon Snow, justamente para responder perguntas. Aquilo que vocês não sabem, mas que eu acredito que dentro de um tempo já saberão com certeza. Então eu vou começar pela pergunta da Brenda. Cláudio, fiquei com uma grande dúvida sobre letra de câmbio. Chega na data do vencimento, o sacado se recusa a pagar. A dívida volta para o sacador e este terá total responsabilidade? Bom, aqui a dúvida faz sentido até porque envolve alguns conhecimentos que nós ainda não tratamos, coisas que eu ainda não expus para vocês, pontos do conteúdo nos quais nós ainda não chegamos. Mas vamos adiantar isso, não tem problema, vamos responder a pergunta, não vamos deixar ninguém no escuro não. É o seguinte, em uma letra de câmbio, você tem necessariamente a figura do sacado, do sacador, do tomador. Mas o sacado, embora esteja com o nome no título de crédito, num primeiro momento ele não se manifestou. Para que a letra de câmbio seja válida, você não precisa da assinatura do sacado, é o que nós já vamos ver no próximo módulo um pouco mais aprofundadamente. Então o sacado, como ele só é um nome, um requisito que está sendo preenchido, ele não é obrigado. Ele não tem obrigação nenhuma naquela letra. Ele pode se tornar obrigado manifestando essa vontade por meio de uma declaração cambial denominada aceite, que nós ainda vamos tratar, a partir da qual ele é chamado de aceitante. Então, o sacado, enquanto mero sacado, não é obrigado não. Tá, vai ter a oportunidade dele aceitar o título e vai ter a oportunidade dele pagar o título. Aí a Brenda pergunta, mas e se ele não paga? Bom, se ele não paga o título, quem que assinou esse título já? Quando o título existe, para ele existir, quem que assinou? O sacador. Então o sacador é obrigado. Se em um título que tem o sacador que assinou e mais ninguém que tenha assinado, obviamente que se o sacado não pagar, é o sacador que vai pagar. Vai pagar não, perdoe-me. É o obrigado. Se vai pagar, aí é mais uma questão de realidade fática, de condição econômica de realizar o pagamento, já é uma outra coisa. Mas sim, então respondendo, Brenda, se o sacado não paga, o sacador se obriga, porque o sacado nem obrigado é, até que assine. Mas e se tivesse assinado? Bom, se tivesse assinado, seria obrigado. Se não pagasse, o sacador poderia ser acionado do mesmo modo, porque com o saque ele se obriga. E aí é que está. Aí só não, mas é mais um ponto em que se percebe a segurança no título de crédito, a segurança do crédito. Se eu tenho um título na minha mão com uma ordem de pagamento direcionada a um sacado, ainda que esse sacado não assine e não aceite se obrigar, o título já tem
um obrigado, que você muito bem mencionou, é o sacador. Então, sobre a pergunta da Brenda, é isso. Vou passar agora a pergunta do Lucas. Professor, bom dia. Por que as declarações cambiais são negócios jurídicos unilaterais? Na letra de câmbio eu até entendo, mas não pensei que todas as declarações cambiais fossem. Talvez eu esteja confundindo a terminologia declaração com todo o direito cambial, correto? Olha, eu não saberia dizer se é correto, se você está fazendo essa confusão ou alguma outra. Eu nem sei se há alguma confusão. Mas vamos lá. Por que é um negócio jurídico unilateral? A declaração cambial, a manifestação de vontade cambial. Primeiro vamos aprofundar um pouquinho essa noção de declaração cambial. Declaração cambial é a expressão que significa manifestação de vontade lançada no título de crédito. É um tipo de manifestação de vontade que já é previsto em lei, com efeitos previstos em lei, com forma prevista em lei. Então, é uma manifestação de vontade muito regulada, justamente para que seus efeitos apontem para a segurança do crédito. São exemplos de declarações cambiais o saque, que é a assinatura do sacador na letra de câmbio. Se tratasse de uma nota promissória, a emissão, a assinatura do emitente, o eventual aceite do aceitante, um aval, um endosso, todas essas são declarações cambiais. Bom, declarações cambiais são negócios jurídicos? São negócios jurídicos. Eu vou lançar a mão aqui do que nós encontramos no Marcos Bernardes de Mello. Para mim ainda é o melhor autor que trata do aspecto conceitual do negócio jurídico. É uma teoria do Pontes de Miranda simplificada, vamos dizer assim, acessível, o que o próprio Pontes de Miranda não é, e me parece ainda um dos, se não o melhor livro que trata de negócio jurídico ou de teoria do fato jurídico em geral em português. Professor alagoano Marcos Bernardes de Mello. E o que ele diz sobre o negócio jurídico? Ele fala o seguinte: negócio jurídico é o fato jurídico cujo elemento nuclear do suporte fático pelo seguinte: o negócio jurídico ele depende de uma norma que preveja uma manifestação, um ato de vontade. E aí o suporte fático é esse evento previsto na norma. Então, fato jurídico cujo elemento nuclear do suporte fático consiste em manifestação ou declaração consciente da vontade em relação à qual o sistema jurídico faculta às pessoas, dentro de limites pré-determinados e de amplitude vária, o poder de escolha da categoria jurídica e de estruturação do conteúdo eficacial das relações jurídicas respectivas. No caso, então, alguém que escolhe observar a forma e realizar uma declaração cambial está praticando um negócio jurídico. Mas por que é um negócio jurídico unilateral? De novo, o Marcos Bernardes de Mello para uma noção do que seria o critério de distinção para que possamos chamar um negócio de unilateral, o outro de bilateral, o outro de plurilateral. Vamos lá. Por isso é que há negócios jurídicos unilaterais que se constituem de uma única manifestação de vontade, e B, negócios jurídicos bilaterais que necessitam, para existir, de duas manifestações de vontade diferentes. E mais adiante ele vai mencionar, como vocês viram, os negócios plurilaterais. Então qual é o critério aí? O número de partes cuja manifestação de vontade é necessária para que o negócio jurídico se realize. Eu não estou falando de pessoas não, tá, gente? Estou falando de partes. Pois bem, em uma letra de câmbio, quando o sacador coloca a assinatura lá, ele não criou a letra? Colocou os requisitos, criou a letra? Criou. Então você está falando, obviamente, de uma manifestação de vontade que criou a letra de câmbio. Então, trata-se de um negócio jurídico unilateral.
Porque primeiro, porque é um negócio jurídico, a pessoa escolheu. E segundo, porque foi só uma manifestação de vontade suficiente. Se eu depois for lá e der uma garantia, avalizar a letra, o meu aval não depende da assinatura de outra pessoa. Não depende da concordância de outra pessoa. Talvez quando a gente quiser falar de pessoa casada, aí nós podemos problematizar um pouco se cônjuge pode ou não se opor, pode ou não obstruir, né, o lançamento de um aval. Mas fora isso, o avalista não precisa. Se eu for endossar o título, o meu endosso independe da anuência. Vocês estão entendendo? Então, por que é um ato jurídico? Porque a pessoa escolhe e aí ela manifesta a vontade para realizar o suporte fático, que é a legislação dos títulos de crédito. Por que unilateral? Porque só uma manifestação de vontade daquele ou que está criando o título ou que está se obrigando é suficiente para que o ato exista, seja válido e, na maioria das vezes, seja eficaz também. Tudo bem quanto a esse ponto? Então agora eu vou passar para a última pergunta desse vídeo, que é a pergunta do João Vitor. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Queria tirar uma dúvida com você. A letra de câmbio é um tipo de assunção de dívida do direito obrigacional? Um abraço. De forma bem direta, não. A letra de câmbio, assim como qualquer outro título de crédito, não se confunde com o negócio jurídico subjacente, que no caso do seu exemplo é uma assunção de dívida. Vamos imaginar o seguinte, imagine uma situação em que você tenha A, B e C. O A é o credor, o B é o devedor originário e o C é o devedor que vai assumir a obrigação no caso de uma assunção de dívida. Nós já sabemos que a assunção pode se dar por meio de uma expromissão, em que A e C, no caso o novo devedor e o credor, acordam entre si, sem nem precisar da participação do devedor original, e você tem a hipótese de delegação, em que o acordo é entre B e C, mas obviamente você vai precisar da concordância de A. Em outras palavras, o devedor original arruma um outro devedor para assumir a dívida e pede e conta com a anuência do credor. Esse seria o caso de uma assunção de dívida. Como que eu posso relacionar uma letra de câmbio a isso? Ora, poderia funcionar do seguinte modo. O devedor original seria o sacador. Ele criaria o título, dando a ordem para que o novo devedor, que seria o sacado, pagasse o título e entregaria essa letra de câmbio ao credor, que seria então o tomador. Você pode utilizar uma letra de câmbio para operacionalizar uma assunção de dívida, mas a letra não será a assunção de dívida, até por aquelas características e princípios que regem o título de crédito. Pense comigo, se você tem lá uma letra de câmbio que foi emitida pelo devedor original, sacador, tendo como sacado o novo devedor e como tomador o credor. Se esse tomador transferir esse título para uma outra pessoa, a história que envolve a assunção de crédito já não mais pode ser alegada para deixar de pagar alguém. Mesmo que o ato subjacente tenha sido inválido ou algum outro problema. Então, a gente não pode confundir o negócio jurídico de direito comum, no caso aqui é a assunção de dívida, com o título de crédito que é utilizado e vem consigo com uma série de regras que não são as regras do direito comum, que são regras para proteger o credor e que vão reforçar os direitos que o credor tinha. Então, se eu usar uma letra de câmbio em uma assunção de dívida, é porque ela vai me dar algo a mais do que a assunção de dívida propriamente dita. Caso contrário,
não haveria necessidade das duas figuras. Então, de novo, é possível operacionalizar, instrumentalizar uma assunção de dívida com uma letra de câmbio nesse modo que eu te mostrei. Mas é nem só a letra de câmbio, não. Você poderia usar outros títulos de acordo com a característica do título. Por exemplo, nota promissória não tem uma ordem de pagamento, tem uma promessa. Você poderia, por exemplo, fazer com que o novo devedor de uma assunção de dívida assinasse a nota promissória. A nota seria a assunção de dívida? Não. Ainda sobre esse assunto, e só para fechar essa pergunta, eu gostaria de colocar aqui na tela a parte do Código Civil que trata da assunção de dívida para fazer a seguinte observação. O artigo 299 diz que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor. Ora, no caso de uma letra de câmbio, cuja transferência se daria por meio de um endosso, você não precisaria da anuência do credor. E ainda, se você tivesse usado uma letra de câmbio sacada pelo devedor original, tendo como sacada pelo sacador, obviamente, tendo como sacado o novo devedor, você não demanda a anuência do que será o tomador para que esse título seja válido. Na hora que o devedor original colocou os requisitos no título, o título já é título e já era efeito, já é título e já gera efeitos cambiais. Tudo bem? Tá respondido, gente? E para quem não teve essas dúvidas, essa conversa ajuda a refletir sobre o tema? Então é isso, pessoal. Eu vou fechando por aqui. Espero poder fazer outros materiais como esse, não só para essa época, né, de aulas online, mas também para deixar disponível no espaço virtual da disciplina, mesmo para as aulas presenciais. Além disso, ou some-se a isso, se vocês quiserem, obviamente, nos nossos encontros síncronos, vocês podem colocar as dúvidas que tiverem, eu também estarei disponível para responder. Esse final aqui tô até engasgando. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção mais uma vez. Espero que o estudo não esteja sendo muito sofrido. Eu estou à disposição. Um abraço e até a próxima.